Pai soberano, Teu nome é santo e o Senhor é um Deus verdadeiro. Nós não temos dúvidas, Pai, de que o Senhor é um Deus que reina, um Deus que tem reinado nesse mundo, mesmo no meio das calamidades que nós vemos. Nós entendemos, ó Pai, que o Senhor reina por meio da Tua igreja e sobre a Tua igreja. E quando nós olhamos, ó Pai, para essa instituição criada por Jesus, nós vemos a comunidade dos servos que se reúnem em busca do conhecimento e da orientação. E eu gostaria, Pai, que nós aqui, uma parcela da igreja, que nós possamos, ó Deus, ser discípulos verdadeiros, que nós sejamos servos dedicados, que conhecem os comandos do Senhor e que fazem a vontade desse soberano Senhor. Tu sabes, ó Pai, que nós somos necessitados de ensino, somos necessitados de correção muitas vezes. E eu creio, Pai, que é a Bíblia o veículo usado pelo Senhor para operar essa obra em vidas. Eu gostaria de pedir, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor seja livre aqui entre nós, para que Ele possa iluminar o entendimento, para que Ele possa esclarecer a palavra, para que não seja a minha palavra. Não é o meu desejo, Deus. O desejo que tenho é que eu seja um porta-voz da Escritura. É o mesmo desejo que tenho, Pai, para cada pastor, bispo, ancião, presbítero, padre, não importa o nome, qualquer um que tenha a tarefa de compartilhar da Bíblia, que eles possam ser, ó Pai, honestos na ministração da palavra, que sejam sinceros e que falem unicamente a verdade, porque é a verdade que liberta o homem. E o que eu gostaria, Deus, é de ver mais e mais pessoas libertas pelo conhecimento da verdade. Opera isso essa noite, Deus, e dá-nos a porção do conhecimento preparado para hoje. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Há 2 semanas, nós temos pensado um pouco durante os cultos a respeito do desafio da relevância. Relevância é tópico necessário e atual entre nós. Eu tenho falado, irmãos, com a igreja, que infelizmente não apenas a igreja, mas muitas instituições humanas têm se tornado irrelevantes. Irrelevantes no sentido de que elas não cumprem a missão para o qual foram criadas. Os homens têm se tornado irrelevantes enquanto cidadãos. Muitos pais têm se tornado irrelevantes enquanto pais com a missão de criar filhos. A igreja, então, nem se diga. A igreja tem sido a instituição mais irrelevante que se pode ver por aí. Alguém vai dizer, nossa pastor, mas que melodrama, que coração amargurado, né? Não é isso, irmãos. A minha briga com a igreja, ela diz respeito à seguinte questão. Toda vez que o censo é feito, eles dizem por aí assim, não, o número de cristãos está crescendo. Evangélicos, então, toda vez cresce. E o povo fala, não, os evangélicos já são 50% da população brasileira. E eles dizem assim, não, o povo que conhece a Deus está crescendo no Brasil. Mas, irmãos, respondam essa pergunta. Se nós acreditamos que o povo de Deus é um povo que muda de vida e automaticamente transforma o meio que vive, correto, irmãos? O homem que teme a Deus, ele tende a ser diferente onde ele vive. E se o número de pessoas que temem a Deus está em crescimento, por que a sociedade brasileira não está melhorando? É uma pergunta importante. Se o povo de Deus é o povo que muda o cenário onde vive, e se as estatísticas dizem que o suposto povo de Deus está em crescimento, por que o Brasil não está se tornando um país mais justo? Por que não tem sido um país com mais boas obras e boas ações? Porque as famílias não são mais estruturadas? Porque os jovens e crianças não crescem com valores morais diferentes? Porque nada está mudando, irmãos, muito pelo contrário. O número de supostos seguidores de Deus está crescendo, ao mesmo tempo em que as coisas ruins da sociedade também estão crescendo. A resposta para isso é: o povo de Deus, ele tem perdido sua relevância. O povo que diz ser povo de Deus, ou ele não é de Deus, ou ele não está fazendo aquilo que Deus manda, ou ele ainda não entendeu que ele tem que causar um impacto positivo onde vive. Esse, irmãos, é o desafio para nós hoje. É o desafio de que nós sejamos capazes de fazer uma diferença onde nós vivemos.
vai na igreja, não importa qual igreja é, e a gente ouve um sermão ou uma aula dizendo assim, não, a gente tem que fazer uma diferença. Aí eles contam histórias para nós dos homens do passado que fizeram grandes coisas, ou dos missionários, ou daqueles que nós chamamos de santos, exemplos, mártires, heróis da fé, e começam então a dar esses exemplos. E logo a gente pensa assim, nossa, então quer dizer que para eu ser alguém relevante, eu tenho que deixar minha casa, ir lá para a África, ou eu tenho que ir lá para Cuba, ou eu tenho que ir para o Haiti, ou eu tenho que ir para a Venezuela, eu tenho que vender meus bens, eu tenho que abandonar minha vida, e eu tenho também que me sacrificar numa obra desse tipo. E o povo diz, mas pastor, eu não posso, eu tenho menino pequeno em casa, eu tenho família para criar, eu não posso fazer essas obras. Alguns dizem para mim, pastor, eu vou ter menos galardão que você lá no céu, porque o senhor é pastor, e pastor trabalha mais e tem mais galardão. E a gente logo pensa que para fazer algo para Deus, a gente teria que abrir mão da vida e se dedicar em ser missionário, um agente de obra social de tempo integral, ou pastor, ou evangelista, ou coisa do tipo. Não é assim que passa na nossa cabeça? Irmãos, não tem nem isso não. Graças a Deus que Ele convoca pessoas para trabalhos especiais. Mas pare para pensar, se onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, no ambiente onde nós estivermos, se ali eu dedicar a minha vida ao serviço de Deus e à prática dos ensinos de Deus, eu já vou estar fazendo algo maravilhoso. Se os pais forem pais dedicados, a transformação está ocorrendo. Se lá na CSN, onde a gente trabalha, a gente fizer a diferença, mudança está ocorrendo. Se lá na vizinhança, se lá na escola, se lá no futebol que a gente joga, se na trilha de bicicleta, se no passeio de moto, não importa. Onde o cristão estiver, ele pode encarar aquele lugar como seu campo missionário, como um lugar onde ele vai transformar. Porque para eu mudar o mundo, eu não preciso ir para outro continente ou para outro país. Eu posso começar mudando onde eu estou. Irmãos, podemos começar a mudança em casa, em nossa intimidade. Só que muitas vezes nós somos 8 ou 80. Ou muda radicalmente, ou muda nada. Não é assim que a gente é? A gente fala isso, não, se eu fosse missionário, não, se eu fosse pastor, se eu vivesse disso eu faria. Mas eu não posso, irmãos. O desafio que deixo para vocês é, façam a diferença onde vocês vivem, nas pequenas coisas, honestos nas pequenas coisas, servos nas pequenas coisas, humildes em todo o tempo. Sejam pessoas que mudam aquele pequeno núcleo onde cada um vive. O desafio da relevância, ele exige que nós nos envolvamos com as pessoas e com a comunidade. Se nós não formos envolvidos, nós nunca vamos ser relevantes. Igreja, só pode saber como é a vida na água quem já entrou na água. Só pode saber como é a vida de alguém que sofre quando nós tentamos participar daquela pessoa. Se nós quisermos ter relevância, precisaremos nos envolver mais com as necessidades das pessoas ao nosso redor. Se nós quisermos ser relevantes, precisaremos não apenas nos envolver, mas precisaremos, igreja, ser capaz de ver o real problema da sociedade. Uma vez que eu me envolvo, uma vez que eu estou inserido no meio das pessoas, eu vou começar a ver problemas. Eu vou identificar que a sociedade é orgulhosa, que ela não é honesta, que ela é imoral, que ela não tem valores. Eu vou identificar muitas coisas ruins na sociedade, que tem muito crime, muito roubo, muita coisa assim. Aí eu vou dizer, então, eu já detectei. O problema da sociedade são os crimes, os assaltos, o orgulho, a pessoa que não paga direito. Esse é o problema da sociedade, não é, irmãos? É claro que não, não é. Isso é sintoma, isso é só o fruto do problema. O real problema da sociedade, nós falamos na semana passada, por meio de Romanos capítulo 1. O problema do mundo, irmãos, reside no fato de que a criação
distanciou-se do Criador. Quando uma criação se afasta do seu Criador, ela perde a real razão da sua existência. E Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, Deus está se dando a conhecer. O homem pode ver Deus em todo lugar que olhar. Jesus Cristo mostra Deus. A Bíblia mostra Deus. Não há ninguém que poderia dizer: eu nunca ouvi de Deus, porque Deus se revela. E Paulo diz: a despeito da revelação de Deus, o homem despreza Deus. É como se Deus estivesse dizendo: oh, aqui, eu aqui. Olha, eu criei tudo. Eu estou aqui. E o homem dissesse: não estou nem aí, não quero saber de Deus, acho que Deus não existe, não estou nem aí para Deus. E Paulo diz que a humanidade, ela rejeitou o Criador, porque ela agora serve a criação. Esse é o fato, irmãos. O homem serve o corpo, o homem serve o status, o homem serve os prazeres, o homem serve o dinheiro, o homem serve as suas satisfações minúsculas dessa vida que nunca satisfazem. E porque a humanidade está tão atolada nas coisas criadas, ela não tem mais energia para olhar para o Criador. Esse é o problema do mundo, irmãos. Como o mundo está distante de Deus, o mundo está perdido. E faça um exercício de observação. Olhe ao redor, irmãos. Os homens estão desorientados. Desorientados. Quem é pobre busca satisfação na riqueza. Quem é rico busca satisfação em alguma coisa. Aquele que é mais gordinho acha que vai ser melhor quando for magro. E, irmãos, é uma série. Quem é magro acha que vai ser melhor quando for forte. E a gente logo projeta em algo além de mim para me satisfazer. Quando na verdade, irmãos, nada satisfaz o homem que está distante do seu Criador. Porque Deus nos criou assim. Quando Paulo fez o discurso aos atenienses, em Atos capítulo 17, Paulo disse que Deus criou tudo. E que Deus plantou no coração do homem uma necessidade de buscá-lo, de buscar Deus. Como alguém que mesmo no escuro tenta palpar para achar Deus. O homem foi criado com essa necessidade. A necessidade de chegar até Deus. Porque quando o homem chega a Deus, aí sim ele se torna pleno. E as outras coisas passam a ter sentido. Me perdoem a honestidade, irmãos. E é uma coisa que vou dizer com base no que eu vivo, no que eu ouço e nas pessoas que convivo, porque convivo com pessoas de todos os tipos. Não reside em nada humano a satisfação do homem. Nada daquilo que a gente acha que satisfaz de verdade. E quando nós vivemos escravizados por isso, estamos jogando nossa vida fora. Eu quero dizer para vocês essa noite que nós precisamos daquilo que está contido no Criador, em posse do Criador. E aquilo que está em posse do Criador pode nos ser oferecido. Veja se estou errado. Quando Jesus Cristo estava de viagem da Judéia para Galiléia, uma viagem de alguns dias, todo mundo conhece a história, nós vamos ler alguns versículos depois. Jesus Cristo chega numa cidade samaritana, e quando Jesus Cristo chega ali, ele se assenta no poço, tem uma mulher tirando água, e Jesus diz para a mulher: mulher, dá-me água, eu tenho sede. Ele estava cansado, era meio-dia, estava esgotado, ele precisava de água, e ele pede água à mulher samaritana. A mulher samaritana, ela pasma com o pedido daquele homem judeu. Ela não sabe que ele é Jesus, ela não sabe que ele é o Filho de Deus. Para ela, ele é apenas um homem que vem lá da Judéia, de Jerusalém, e era muito incomum um homem daquela região falar com um samaritano, menos ainda com uma mulher. E ele simplesmente diz: me dá água. E quando ele pede água, a mulher oferece a ele água. E Jesus Cristo olha para ela e diz: mulher, eu posso te dar alguma coisa. Eu posso te dar algo que vai te preencher de uma forma que você nem imagina. Eu posso te dar algo que vai te saciar muito mesmo. Aquela mulher então ficou assim:
Nossa, o que ele está falando? Será que ele está falando de eu não precisar mais vir buscar água? Irmãos, aquela mulher provavelmente, ela tinha uma vida confusa. Provavelmente aquela mulher tinha uma vida instável, complicada. Ela foi casada 5 vezes, morava agora com um homem que não era marido dela. Imagina que essa mulher poderia ter tido filhos anteriores e que a vida dela podia ser uma bagunça generalizada. Casada com 5 homens, talvez com filhos, morando com um homem. Pode ser, irmãos, que a vida daquela mulher não era uma vida de satisfação, porque quando Jesus Cristo disse para ela, eu posso te dar uma água que vai te satisfazer, ela disse, opa, talvez eu não vou ter que vir aqui todo dia tirar água. Ao que me parece, irmãos, ela já estava cansada desse negócio, de ter que pôr o balde nas costas, e ir todo dia lá no poço tirar água, porque era a tarefa das mulheres. A vida dela, irmãos, vida complicada. Aquela mulher estava desorientada, ela estava tão desorientada que ela não parava com homem nenhum. Ela já tinha vários, ela estava buscando alguma coisa, ela estava frustrada com as tarefas dela. Aquela mulher certamente estava passando assim, uma vida meio perdida. E chega aquele homem, um homem que fala para ela que pode dar para ela uma água que ia satisfazer. Irmãos, é maravilhoso o que Jesus oferece para ela. Olhem em João capítulo 4, abra sua Bíblia lá. Eu quero ler com você 2 versículos, porque eles são muito importantes. Capítulo 4 de João, nós vamos ver o versículo 13, quando Jesus Cristo fala para ela algo muito interessante. João 4:13. João 4:13, olha o que diz. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, da água da fonte, do poço, voltará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será dentro dessa pessoa, como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha o que Jesus diz, irmãos. Aquele que receber aquilo que ele dá, essa pessoa vai receber dentro de si algo que dá vida, algo que jorra, algo que transborda, algo que satisfaz, algo que não se limita a essa vida, mas algo que seria tão pleno, que seria experimentado pela eternidade inteira. Jesus pediu àquela mulher confusa água, mas ele oferece para ela muito mais. Uma mulher complicada, instável, no 6º casamento, vivendo uma vida frustrada, cansada das tarefas de ter que buscar água todo dia. Jesus Cristo encontra com ela, irmãos, e Jesus não fala de estabilidade emocional com ela. Jesus não dá àquela mulher um sermão sobre muitos relacionamentos, que ela deveria ter um relacionamento só estável. Jesus não fala com ela que ela poderia ter uma nova carreira, que ela poderia arrumar uma outra ocupação. Jesus não perdeu tempo, irmãos, com aquelas coisas superficiais. Quando Jesus Cristo olha para ela, Jesus Cristo vê o que está dentro do coração daquela mulher, e ele fala: mulher, eu posso te dar alguma coisa que vai encher você de dentro para fora. Você está me dando água e eu preciso de água agora, mas eu quero colocar dentro de você vida. Eu quero colocar dentro de você algo que vai transbordar, algo que vai satisfazer, algo que vai te suprir, algo que vai mudar a sua vida. Meus irmãos, Jesus entendia qual era o problema daquela mulher. Jesus entendia que o problema dela não era casamento frustrado, que o problema dela não era buscar água. Jesus entendia que o problema dela era vazio. Jesus entendia que o problema dela era falta de entendimento do que é a vida. E quando Jesus olha para ela, Jesus poderia se oferecer para tirar água, Jesus poderia dar instruções variadas, mas Jesus falou: mulher,
posso te dar aquilo que você até hoje não encontrou. Eu posso colocar no seu coração, na sua vida, eu posso colocar vida, vida eterna, algo transbordante, algo que vai te mudar para sempre, por toda a eternidade. Se todos lessem a passagem inteira de capítulo 4, vocês veriam, irmãos, que essa mulher disse: eu quero isso. Jesus ficou 2 dias lá na região dela. Jesus ensinou muitas coisas. Aquela mulher encontrou o que buscava. Se nós avançássemos mais na história, nós chegaríamos ao episódio em que Jesus Cristo multiplicou pães e peixes. 5 pães, 2 peixes, alimentaram milhares de pessoas, sobraram 12 cestos. Onde já se viu isso, irmãos? De poucos pães e peixes, alimentaram uma multidão da ordem dos milhares, e ainda sobraria alimento para alimentar muitas outras pessoas. Jesus Cristo operou aquele milagre. Aquilo foi tremendo, maravilhoso, todo mundo ficou admirado. Pouco depois da multiplicação, Jesus Cristo vai para outra região. As pessoas andam atrás de Jesus, e eles não acham Jesus, e quando encontram, falam: mas onde o Senhor estava? O Senhor deveria ter falado onde ia, porque a gente está te procurando. E Jesus Cristo, Ele fala uma palavra preciosa. Vá para o capítulo 6, leia comigo o versículo 25. Eu quero ler com vocês um texto que ensina como Jesus oferece aquilo que é realmente necessário. João capítulo 6, versículo 25. O texto diz: e quando a multidão encontra Jesus do outro lado do mar, eles perguntam: mestre, quando chegaste aqui? Jesus então responde: eu afirmo algo verdadeiro. Vocês não estão me procurando porque viram sinais, mas porque comeram pão e estão fartos. Trabalhem não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se então a ele e perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus então respondeu: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazeis para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: Deus lhes deu a comer pão do céu. Replicou-lhes então Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus então declara: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Vejam, irmãos, o cenário é o mesmo. O povo estava fascinado com as palavras de Jesus. O povo estava fascinado pelos milagres de Jesus. O povo ficou fascinado quando viram poucos pães e peixes transformados em alimento para milhares. Aquele povo provavelmente padecia de necessidades econômicas, financeiras, porque eles estavam andando atrás de Jesus na expectativa de ganhar o que comer. Jesus Cristo viu essa necessidade deles. Jesus sabia dos problemas deles. Jesus, irmãos, não se tornou alguém que ficava multiplicando pães todo dia para encher a barriga deles. Jesus não ficou pregando sermão do tipo: vai trabalhar, arruma uma profissão, vira pescador, vira carpinteiro, arruma algo para fazer. Jesus, irmão, não se importou com isso, porque Jesus conhecia o problema deles. Jesus via o coração deles, e Jesus Cristo ofereceu para eles aquilo que eles precisavam de verdade. O problema daqueles homens não era a falta de pão. O problema deles, irmãos, era vazio.
O problema deles era falta de realização pessoal. O problema deles não estava no estômago, estava no coração. E é por isso que Jesus diz: vocês estão buscando em mim a coisa errada. Vocês estão buscando em mim aquilo que não tem valor. Vocês estão buscando de mim pão físico, quando eu posso dar para vocês plena paz, plena realização. Eu posso colocar na vida de vocês algo que supre. Irmãos, Jesus ofereceu para a samaritana algo que aqui dentro jorraria, traria paz, traria satisfação, traria um sentimento de que ela estava completa, porque era o que a samaritana precisava. E Jesus Cristo oferece para aquela multidão a mesma coisa. Aquela multidão estava precisando, era do próprio Cristo, era que a vida de Cristo habitasse eles, e eles se tornassem plenos verdadeiramente. O ministério de Jesus foi marcado por esse tipo de visão e por esse tipo de oferta. Não adianta, irmãos, tirar uma mulher de debaixo do cântaro dela. Não adiantaria mudar o status daquela mulher na sociedade. Não adiantaria dar pão para aquela multidão. Não adiantaria dar orientação profissional para aquela multidão. Não adiantaria atender necessidades tão simples daquelas pessoas, se elas não tiverem aquilo que realmente elas buscam e ainda não encontraram. O ministério de Jesus é marcado pela oferta da vida, porque vida é o que os homens precisam e o que os homens não têm. É por isso que Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que me recebe em seu coração não tem fome. Eu sou a água que dá vida. Se você tiver a mim, você não vai ter sede. É por isso que Jesus o tempo todo, irmãos, está oferecendo aquilo que pode preencher o homem no seu coração, no seu íntimo, naquilo que realmente importa. Nós vivemos numa sociedade vazia. Vivemos uma sociedade desorientada, irmãos. O Brasil tem sido reconhecido no mundo todo como o país mais depressivo do mundo. O brasileiro levanta e dorme correndo atrás de alguma coisa. E se você perguntar, está correndo atrás de quê? Talvez ele nem mesmo sabe o que está buscando. Sabe por quê, irmãos? Quando aqui dentro as coisas não estão bem, tudo se torna vaidade. Tudo se torna correr atrás do vento. Eu afirmo para vocês uma coisa: nós precisamos não de água, não de pão. Não estamos precisando, irmãos, de orientação emocional, não. A gente não está precisando de orientação matrimonial em primeira análise, não. A gente não está precisando, irmãos, de inteligência emocional também, não. A gente está precisando, irmãos, que a vida de Deus possa estar aqui dentro, e que todos os dias a gente possa sentir aquilo queimando aqui dentro, dando realização, dando propósito, dando significado. Que nós possamos ter dentro de nós, irmãos, aquilo que Jesus prometeu para João, para Pedro, para a samaritana, para a multidão, aquilo que ele prometeu para todo mundo que estava perto dele. Jesus falou: eu posso colocar a vida dentro de você. João capítulo 1, versículo 4 fala que a vida estava em Jesus, e a vida é a luz dos homens, irmãos. Vida só está na posse de Cristo. João 3,36 fala que aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Os homens estão vivendo, irmãos, buscando algo duradouro para si. Todo mundo quer alcançar a vida eterna. Todo mundo está buscando uma garantia de que a morte não é o fim. E Jesus Cristo diz: a vida eterna está na minha posse. Eu posso dá-la a vocês se crerem. Jesus Cristo diz em João capítulo 10: eu sou como um bom pastor.
Um bom pastor é um pastor que ama as ovelhas. Ele protege as ovelhas. Ele conhece as ovelhas. Ele guia as ovelhas. Ele proporciona para elas o que é necessário. O pastor bom, ele não foge quando vem um perigo. O pastor bom, ele zela pelas ovelhas. E ele dá a própria vida por elas. Jesus diz: eu sou um pastor assim que cuida das minhas ovelhas. E sabe o que eu dou para elas? Vida abundante. Eu proporciono para minhas ovelhas vida plena. Eu proporciono para elas satisfação, realização. Eu proporciono para elas objetivo, plenitude, realização pessoal. Sabe o que Jesus está dizendo, irmãos? Que aqueles que buscam nele o que ele oferece, ele mesmo proporciona nessas pessoas a realização que elas tanto buscam. É como se Jesus estivesse dizendo: deixa de ser bobo. Deixa de ser bobo, você não vai alcançar isso por você mesmo, não. A hora que você alcançar o seu primeiro milhão, você vai descobrir que 1 milhão não é suficiente. Aí você vai querer ter o segundo milhão, e o segundo milhão também não é. O vazio é maior. A hora que você tiver aquele corpão mesmo, já vem que não satisfaz. A hora que você chegar a ser gerente da empresa, você vai descobrir que aquilo não satisfaz. A hora que você fizer a viagem dos sonhos, você vai descobrir que nada satisfaz. É como se Jesus estivesse dizendo: você vai correr atrás de coisas que supostamente vão te encher. Mas Jesus diz: se você se tornar minha ovelha, eu vou te dar uma vida abundante. E eu não vou te dizer como alcançar, não, eu vou te dar. Porque eu vou ser o seu pastor. Porque eu te conheço, eu te guio, eu te protejo, eu dei minha vida por você, eu vou proporcionar isso em você. Sabe por quê, irmãos? Porque a vida de Cristo passa a habitar aqui dentro. Porque o próprio Cristo passa a habitar aqui dentro. E a palavra diz que aquele que está em Cristo e que tem Cristo, ele se torna uma nova criatura. Sabe de uma coisa, irmãos? O povo que já recebeu a vida em Cristo é o povo mais feliz do mundo. Não há povo mais feliz. Pode ser pobre, mas é feliz. Pode ser rico, mas é feliz. Pode estar em meio à tribulação, mas é feliz. O povo que já recebeu a vida que Cristo oferece àquele que crê. É só olhar aí fora, irmãos. E eu não estou falando de alguém que tem um título de cristão, não. Eu não estou falando de uma classe que leva um nome. Eu estou falando do autêntico, do genuíno. O genuíno, irmãos, é pleno. Deus me deu a alegria de conviver em meio dessas pessoas. Deus me deu a alegria de conhecer pessoas que passam por coisas inimagináveis. E elas estão lá felizes na vida, dizendo: Deus é bom, Jesus é bom, eu estou feliz na vida, isso passa, logo vou estar com meu Deus. E a gente olha e pergunta: o que essa pessoa tem? O que ela tem? Ela não tem nada que todo mundo tem, ela está feliz. Irmãos, o homem precisa, no final das contas, de algo que só Jesus pode dar. Mas sabe qual é o nosso problema? É que a gente é cabeça dura. E o problema é que a gente é tão cabeça dura que a gente interpreta mal as coisas. Sabe qual é o problema nosso? É que a gente tem o hábito errado de olhar para fora e achar que os outros estão indo super bem. Não é assim? A gente liga a nossa televisão e fala: bom é a vida daquela pessoa lá. Lá aquele monte de gente está todo feliz. A gente olha para as pessoas e fala: está todo mundo indo bem. Só que, irmãos, ninguém conhece o coração delas. Logo a gente descobre que elas estão frustradas, vazias, e que pode ser que elas estão olhando para nós e dizendo: está vendo aquilo lá que é bom. Eu falo isso, irmãos, porque eu já conversei com um pedreiro que fala: bom é ser engenheiro. Aí eu converso com o engenheiro e falo: bom é ser pedreiro. Aí você fala: nenhum dos dois é bom, então bom é ser dono de obra. Aí o povo fala: não, bom é ser rico. Irmãos, a gente está sempre nessa. A gente olha para as pessoas e acha que o outro está super bem. E com essa análise errada, eu penso assim: o dia que eu for engenheiro, eu vou estar super bem. Aí a gente faz faculdade, vira engenheiro, a gente descobre que
Porque, irmãos, o que enche o homem só pode vir do céu. O que satisfaz o homem, irmãos, é a vida que está nas mãos de Jesus. E alguém poderia dizer: pastor, como eu alcanço isso? Como eu alcanço essa plenitude, essa satisfação? A Bíblia diz que ela é dada a quem crê. É dada a quem crê. Aquele que num ato de fé e humildade diz: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor encha a minha vida e o meu coração. Eu quero receber aquilo que o Senhor tem para dar para mim. Eu não vou ser escravo dessas coisas que não me satisfazem, não. Eu quero receber o que o Senhor tem para me dar. E eu quero que tudo que eu buscar me sirva, porque eu não quero mais servir essas coisas. Senhor Jesus, enche meu coração da vida que o Senhor tem. Isso muda tudo, irmãos. Isso muda tudo. E eu creio que nós precisamos disso. A partir do momento em que um homem está satisfeito, equilibrado e realizado, todas as outras coisas passam a servir esses homens. O dinheiro que antes me dominava, ele passa a me servir. O corpo que antes me dominava, o sonho do corpo ideal, ele não é aquilo que me governa mais. Meu corpo agora passa a me servir. Meu trabalho, minha vida, tudo que eu tenho. Porque no final das contas, irmãos, a maioria dos nossos objetivos não são nossos servos. A maioria deles são nossos senhores. Eles nos governam. Eles controlam nossa vida. E se a gente for honesto com cada um de nós descobriríamos que as nossas cobiças nos governam. Só que se nossas cobiças nos governarem, nunca seremos satisfeitos de verdade. Porque só seríamos satisfeitos se a vida de Cristo ocupar o nosso coração. A samaritana recebeu a vida. E a vida dela se tornou diferente. Vocês se lembram, irmãos, do que aconteceu com o endemoniado gadareno? O homem estava lá, cheio de demônio, milhares. O cara estava todo arruinado. Todo mundo tinha medo dele. O homem quebrava a corrente, o homem arrebentava a corda, o homem dava susto em todo mundo. O homem era terror, o povo não conseguia talvez nem matar aquele homem, de tão doido que ele era. Quando Jesus Cristo chega em Gadara, Jesus Cristo vê aquele homem, liberta aquele homem, Jesus oferece vida àquele homem. E quando o povo chega lá e vê o tal endemoniado, fala: o quê? Aquele homem vestido ali, daquele jeito, falando daquele jeito, aquele homem transformado, é aquele mesmo? O povo diz: pasma, é ele. Aquele homem estava tão equilibrado, ele fala: Jesus, eu quero te seguir agora. Eu quero andar contigo e eu quero falar do Senhor para todo mundo. Jesus fala: não, meu filho, fica aí, prega para o povo do seu lugar. Irmãos, como pode aquilo? Um homem transtornado, arruinado, agora em posse da vida, ele quer oferecer vida para as outras pessoas. Foi o que a samaritana fez, foi o que o gadareno fez, foi o que muitos fizeram, porque eles receberam vida. Irmãos, recebam a vida de Jesus essa noite. Recebam vida. Vida é o que nós precisamos. Vida provavelmente é o que nós estamos buscando. Só que estamos buscando no lugar errado. E o vazio só cresce. O vazio só cresce. Olha para o alto, pede para Jesus te dar. E num ato de fé e humildade, nossa vida pode ser mudada para sempre. Isso, irmãos, é o ensino de Deus. Isso é o que a Bíblia ensina. Aquele que tem Jesus tem a vida eterna. E não tem só a vida eterna, tem vida abundante ainda aqui. E quando eu falo vida abundante, irmãos, não estou falando de vida de riqueza, vida de muito sucesso, não. Estou falando que é vida de paz, de realização, vida onde aqui dentro tudo está em ordem. E é disso que nós precisamos. Vamos orar, irmãos. Oh Deus, o Senhor sonda e conhece o nosso coração. O Senhor sabe o que há dentro de nós. O Senhor conhece as nossas lutas, as nossas angústias, tristezas. O Senhor sabe, Pai, que nós vivemos uma vida muito sobrecarregada.
E Pai, o Senhor sabe também que nós vivemos uma vida muito vazia, Deus. A impressão que dá é que nós vivemos em um mundo onde as pessoas estão correndo atrás do vento, como diria Salomão. Provavelmente, Deus, muitos estão tentando achar algo que satisfaz, algo que dê um propósito, algo que dê para elas um sentimento de estima. Provavelmente tem pessoas que estão esperando se tornar alguém ao alcançar alguma coisa. Provavelmente, Pai, tem pessoas que vivem frustradas consigo mesmas, deprimidas, aflitas. Deus nos ensina que aquilo que nós buscamos das coisas dessa vida está disponível em Jesus Cristo. Eu creio, Pai, eu creio na Bíblia, e eu creio que a Bíblia diz que a vida está em Jesus. Eu creio que a Bíblia fala que em Jesus está a vida plena. Eu creio também, Deus, que em Jesus está a vida eterna. E eu creio, Pai, naquilo que Jesus Cristo disse, quando Ele falou para aquelas pessoas que elas não estavam querendo ir até Ele para ter vida eterna. Ah, Deus, leva-nos até a Tua presença para que a gente receba a vida. Organiza, Pai, o nosso coração. Limpa-nos, Pai, das nossas vaidades. Coloca, Deus, objetivo em nossa vida. Dá-nos, ó Deus, a paz que buscamos. Deus, nós te pedimos que a Tua vida possa encher o nosso coração. É disso que precisamos e é isso que buscamos no trono do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra, irmãos, é um convite a que cada um possa pensar por si mesmo. Não deixa que preocupações roubem essa palavra do seu coração. Quando você voltar para casa, medita nisso. Quem sabe você pode ler de novo os textos de João. Leia João capítulo 1, leia João capítulo 10, leia João capítulo 3. Irmãos, faça isso. Leia o Evangelho de João capítulo 1, capítulo 3, capítulo 10. Você vai ver que João fala que Jesus oferece vida. O Evangelho de João tem 21 capítulos, fala de vida 38 vezes. É o Evangelho que foca na vida, e a vida está em Jesus. Vida, irmãos, é o que todos nós estamos buscando. Vida boa, vida de realização, vida eterna, vida equilibrada. A gente está procurando algo que tem aqui dentro, um sentimento. E Jesus oferece isso, irmãos. Isso não é alcançado na igreja. Isso não é alcançado em lugar nenhum. Isso é alcançado em Jesus. Vá para casa, coloque a cabeça no travesseiro, fala com Deus, pede Deus para dar isso. E eu creio que quando o nosso coração estiver em ordem, tudo vai se tornar diferente e mais prazeroso. Eu espero, irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê a vida que busca, que sua vida seja plena e satisfeita, e que nessa semana você encontre aquilo que está buscando. Meu desejo e a minha oração é para que a paz de Deus e a graça de Deus esteja sobre a sua vida, e que Deus nos dê aquilo que nós estamos buscando, se aquilo é o melhor para nós. Que a misericórdia de Deus reine em nossa vida, e que a gente possa viver debaixo da direção do bom Deus. Que a paz esteja com cada um. Ótima semana.